Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótema e dando continuidade à nossa preparação para esse concurso da Prefeitura de Fortaleza aí para o cargo, nesse caso, cargo de professor de área específica, já que a prova vai ocorrer agora nesse domingo e hoje eu trago mais 10 questões para que você possa então praticar. Eu trouxe aqui mais 10 questões com um nível um pouquinho mais elevado para que você também se prepare para essas questões mais pedreiras aí. A dica que eu dou sempre de prova é, se você está diante de uma questão que você acha que vai levar bastante tempo para resolver ela, você circula aquela questão e deixa para resolver lá no final. Não é porque você acha que vai demorar na questão que você vai necessariamente errar a questão. Deixa ela lá para o final e não chuta qualquer item. Faça uma leitura, tenta eliminar algum item, porque é assim que a pessoa pode ter uma chance maior de acertar a questão que você está lá com dúvida, beleza? Então, sem muita enrolação, se você estiver gostando do conteúdo, clica aqui embaixo em gostei. Se você não for inscrito, se inscreve aí para dar essa força, essa moral. E vamos aí direto para a nossa primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: Silva, Pereira e Oliveira são os sobrenomes, não necessariamente nessa ordem, de Bia, Zoe e Chloe. A que leva o sobrenome Silva, que não é Zoe, é mais velha do que Bia. E a que leva o sobrenome Oliveira é a mais velha das três. Logo, os sobrenomes de Bia, Zoe e Chloe nessa ordem são respectivamente... Olha só, vamos montar aqui uma tabelinha para relacionar os nomes com os sobrenomes aqui. Os nomes são Bia, vou colocar aqui ó, Bia, Zoe, é isso que eu faria na hora da prova. E a Chloe aqui ó, Chloe. E eu vou colocar os sobrenomes. Nós temos aqui ó, a Silva, a Pereira e também a Oliveira. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui as gradezinhas aqui para montar a nossa tabela. Eu vou poupar o tempo de vocês, então eu já vou adiantar o vídeo para a parte onde eu montei aqui a tabela. Pronto, pessoal, esse tipo de questão é muito interessante você montar a tabela dessa forma aqui, e aí conforme você vai lendo aqui as informações do comando, você vai dizendo se a Bia tem o sobrenome Silva ou se a Bia tem o sobrenome Pereira e por assim por diante. Observa só aqui, ó. Aqui leva o sobrenome Silva. Quem é que está levando o sobrenome Silva? Silva está aqui, ó, vamos ver. Não é a Zoe, está dizendo ó, que não é a Zoe. Então, a Silva não pode ser a Zoe. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui ó, um xizinho dizendo que a Zoe não tem o sobrenome Silva. É mais velha do que a Bia. Então, automaticamente, Silva não pode ser também a Bia. Observa só, Silva, que não é Zoe, é mais velha do que Bia. Então, ela não é a Zoe e também ela é mais velha do que Bia, lógico. Logo aqui eu tenho que a Silva, ela também não é da Bia. Logo, o que é que nós temos? Que a Chloe é a que tem o sobrenome Silva. Eu já sei que a Chloe tem o sobrenome Silva. Então, o que é que eu já sei aqui? Ó? Eu sei que a Chloe, ela é mais velha do que a Bia. Foi isso que ele diz aqui na questão. Ó. Aquela que tem o sobrenome Silva, ela é mais velha do que a Bia. E é isso que eu coloquei aqui. Ó. A Chloe, ela é mais velha do que a Bia. Perfeito? Vamos continuar aqui a questão. Ó. E a que leva o sobrenome agora Oliveira, aqui ó, Oliveira, é a mais velha das três. Bom, quem é a mais velha das três? Observa só o seguinte, a mais velha das três pode ser a Chloe? Não pode ser a Chloe, por quê? Porque a Chloe tem o sobrenome Silva aqui, ó. A Chloe, eu já sei que a Chloe tem o sobrenome Silva, então eu já sei então que a mais velha não pode ser a Chloe, então eu vou colocar um X bem aqui, ó. Na Oliveira, ó. A Oliveira não pode ser então a Chloe, porque a Oliveira é a mais velha de todas aqui. E eu sei que o sobrenome da Chloe aqui é no caso Silva, beleza. Aí eu te perguntar, a Oliveira pode ser a Bia? Também não pode ser a Bia, por quê? Porque a Oliveira é a mais velha de todas. E eu sei que a Bia, ela é mais nova do que a Chloe já aqui, ó, por essa informação. Então eu já sei que a Oliveira também não pode ser a Bia. Qual é a conclusão? A conclusão é que Zoe é que é a nossa Oliveira. Bom, se a Chloe é a Silva e a Zoe é a Oliveira, sobrou a Bia sendo a Pereira. E só para preencher aqui minha tabela, pronto. Eu já tenho todas as informações que eu quero aqui, ó. Como ele pede para colocar Bia, Zoe e Chloe, os sobrenomes nessa ordem, então eu vou fazer assim, ó. O da Bia quem é? Bia é Pereira, então eu vou colocar o P. Da Zoe, tá aqui, ó. A Zoe vai ser Oliveira, vou colocar o O. E da Chloe aqui, no caso do Chloe tem que ser a Silva, vou colocar aqui o S. Então tem que vir, ó, P-O-S. Olha no item A, o item A veio o S primeiro, tá errado. No item B tem o P, beleza, tem o O e tem o S aqui, ó, P-O-S, perfeito, o item B é o item correto.
E esses itens aqui, ó, estão todos errados, pois não estão seguindo essa ordem aqui, ó, de ser Pereira, depois Oliveira e depois Silva. Então o item correto de fato é o item B, e essa questão ela foi de fato feita por conta dessa tabelinha aqui. Ela te ajuda muito a você resolver questões desse tipo aqui. Vamos aí para a questão de número 2. Considere a afirmação: se o acusado estava no hospital, então não é o culpado aqui. É correto concluir que, ou seja, é correto concluir, como assim, professor? É correto concluir em relação a essa proposição aqui. Então, se é correto concluir em relação a essa proposição, a gente pode considerar essa proposição como sendo verdadeira, porque na questão ele não te disse que ela é falsa, na questão ele não te disse que ela também é verdadeira, mas ela está perguntando assim, ó, é correto concluir em relação a essa proposição. Então, nesse caso específico, você pode considerar como sendo uma proposição verdadeira. Então, se eu estou diante de uma proposição, que eu sei que o valor lógico dela aqui é verdadeiro, e eu quero concluir alguma coisa, eu já falei aqui para vocês, se eu tenho uma proposição verdadeira e eu quero concluir alguma coisa, o que é que eu vou atrás? Eu vou atrás de uma outra proposição que seja também verdadeira, ou seja, eu estou atrás de uma outra proposição que seja equivalente à minha proposição P. Então, eu estou atrás de uma proposição equivalente. Se a questão tivesse te dado uma proposição falsa e falasse é correto concluir, você ia atrás da negação. Isso a gente já viu na primeira parte. Se você não viu a primeira parte aqui da nossa revisão final, assista, que é muito importante, que eu mostro aqui até um esquema mostrando aqui quando a proposição é verdadeira e eu quero uma outra verdadeira, é equivalente. Quando uma proposição é falsa e eu quero o que é correto concluir, eu vou atrás aí da negação da proposição. Então assiste lá o nosso vídeo da parte 1. Então observe que eu estou diante aqui então de equivalente. Então essa questão aqui você bastava identificar que era uma questão que usava a ideia de equivalência. Então se eu sei que eu estou atrás de uma equivalente aqui, eu te pergunto, qual é o conectivo que eu estou utilizando? É o se e do então. Existe a equivalência do se então? Existe. Aqui eu tenho uma proposição P, que implica numa proposição que é Q. O que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que ela vai ser equivalente nessas duas situações que eu vou botar aqui para vocês. A primeira é a contrapositiva, nega a segunda proposição, tá aqui, ó, neguei a segunda proposição, mantém o sim então, mantive o sim então, e nega a primeira proposição. Então, vou negar aqui a primeira proposição. E a segunda forma de você fazer, então, isso aí é utilizando ali a regra, a lei do Neymar, que diz o quê? Que você vai ter que negar a primeira proposição, que no caso é essa aqui que vem antes da seta. Então, eu nego a primeira proposição. E agora eu vou colocar qual conectivo? Vai ser o se então? Não, vai ser o ou aqui, ó. Só olhar para o y para lembrar que é o conectivo ou. Coloca o conectivo ou. O que é que você vai fazer com a segunda proposição? Aqui, ó, tá dizendo, ó, manter. Você vai manter a segunda proposição. Então, isso aqui é as duas formas. Essas são as duas formas que você pode utilizar para encontrar a proposição equivalente. Então, vamos ver qual foi que o item utilizou aqui. Observe que no item A, no item B e no item C, ele utilizou o se então. Se ele está utilizando o se então, eu te pergunto, é possível encontrar uma proposição equivalente do se então com o se então? Sim, basta utilizar então aqui, ó, a contrapositiva. Então, esses três primeiros itens é possível ser uma das respostas aqui. Agora, no item D, nós temos qual conectivo? Nós temos o conectivo E. E a gente não utiliza o conectivo E para encontrar equivalente. A gente utiliza o conectivo OU aqui. A gente está utilizando bem aqui, ó, o conectivo OU. E aqui em cima o conectivo do se então. Então a gente não utiliza o conectivo E, então já sei que o item D aqui de dado não vai ser a nossa resposta. No item E também tem o conectivo E, então pelo mesmo motivo não vai ser aqui o nosso item E. Então só pode ser ou o item A, B e C, e observe que os três itens têm o se então. Então, eu já sei que eu não estou na lei do Neymar. Eu não vou utilizar o ou aqui, ó. Não estou na lei do Neymar. Então, em qual lei que eu estou? Eu estou na contrapositiva. Eu tenho que encontrar a negação da segunda proposição primeiro. Quem é a minha segunda proposição? Essa aqui, ó. Não é culpado. Quem é que não é culpado? Só lê o contexto, ó. É o acusado. O acusado não é culpado. E eu tenho que negar ela primeiro. Então, para mim negar que ele não é culpado, eu vou dizer que é culpado. Então, observe que no item A tem dizendo que o acusado não estava no hospital. Então, ele está falando referente a essa proposição P, sendo que, se eu estou utilizando a contrapositiva, eu tenho que negar primeiro a segunda proposição, que é essa daqui. Então, eu já sei que o item A não pode ser o item correto. No item B tem, ó, se o acusado é culpado, observa aqui, ó, não é culpado, é a minha proposição Q.
e ele está dizendo que é culpado. Então, ele está negando a proposição que. Se ele está negando a proposição que, então esse item pode ser o item verdadeiro. Aqui ele bota aqui depois, então, não estava no hospital. Não estava no hospital. Ora, o acusado estava no hospital é a minha proposição P. Ele está botando que não estava no hospital. Então, ele está negando também aqui a proposição P. Então, está exatamente na minha contrapositiva. Eu já sei que vai ser o item B de bola. E observe aqui, então, que no item C nós temos, se o acusado não é culpado, observe que aqui, ó, não é culpado é a minha proposição que. E ele manteve a minha proposição que. Não é para manter na condicional quando eu quero encontrar uma equivalente. Portanto, o item C também não é o item correto dessa questão. Logo, o item correto é o item B de bola mesmo. Vamos aí para a questão de número 3. De acordo com o raciocínio lógico proposicional, a negação, vamos deixar já destacado aqui, ó, a negação da frase o candidato chegou atrasado e. Então, observe que aqui eu estou diante do conectivo e. No conectivo e, para a gente fazer a negação, a gente lembra da lei de Morgan, que é negar as duas proposições e trocar pelo conectivo ou. Observe que nessa leitura fria aqui, eu já sei basicamente o que é que eu tenho que ir atrás aqui. Então, a frase é o seguinte: o candidato chegou atrasado e não conseguiu fazer a prova. Pode ser descrita como. Então, ele está pedindo uma negação do conectivo e. Então, se eu tenho uma proposição P, conectivo e uma proposição que aqui, se eu estou atrás da negação, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar a negação de P, conectivo ou e a negação de que. Nega as duas proposições e coloca o conectivo ou. Observe que no item A, nós temos aqui o conectivo e. Está errado porque tinha que estar o conectivo ou. Então, o item A já não é o item correto. No item B, nós temos o conectivo ou. Agora, vamos observar se ele negou as duas proposições. Quem são as proposições? O candidato chegou atrasado. Então, tem que ter o candidato não chegou atrasado. Então, vamos ver aqui. No item B, ele botou o candidato chegou atrasado. Ele não negou a proposição que está ali em cima. Então, esse item B é um item incorreto. No item C, ó, o candidato não chegou atrasado. Beleza, o candidato não chegou atrasado seria a negação da minha proposição P aqui. A minha proposição que tem não conseguiu fazer a prova. Qual seria a negação disso? Seria que ele conseguiu fazer a prova. E observe que aqui ele botou, ó, conseguiu fazer a prova. Portanto, esse aqui vai ser o item correto da nossa questão aqui. E o item D, se você analisar aqui, você vai encontrar a contradição e o item E também. Então, observe que apenas o item C aqui é o item correto dessa questão. Vamos aí para a questão de número 4. As amigas Ana, Bia e Carol têm idades diferentes. Uma delas é médica, outra é enfermeira e a outra é professora. Cada uma delas tem um animal de estimação diferente, gato, cachorro e peixe. Observe que aqui nós temos aqui muitas informações em relação a essa Ana, Bia e Carol aqui. Sabe-se que, observe o tanto de proposição que a gente vai ter que analisar para fazer o quê? É correto concluir, ou seja, para chegar aqui a uma conclusão. Então, é uma questão que vai te demandar muito tempo de você na hora da prova. O que é que você vai fazer? Você vai chutar uma questão dessa? Claro que não, você vai circular ela na hora da prova e você vai atrás das outras questões mais fáceis. O que são questões fáceis? São aquelas que pedem a negação, aquelas que pedem a equivalência, aquelas questões que te dão um quantificador universal, quantificador existencial. Essas questões são consideradas questões mais diretas, que você aplica uma formulazinha e consegue matar a questão rápida. Então, você faria isso na hora da prova, circularia isso daqui, e quando você terminasse toda a prova, inclusive a específica, você voltaria para essa questão aqui e tentaria acertar a questão fazendo com calma. Você não vai chutar uma questão dessa aqui só porque ela é grande ou porque ela vai te demandar muito tempo para fazer. Então, vamos lá. As amigas Ana, Bia e Carol. Vou fazer o quê? Eu vou montar aqui uma tabelinha e já eu vou retornar aqui com vocês, já com a tabelinha formada, e eu vou explicar por que eu fiz a tabela assim. Pronto, pessoal, acabei de desenhar aqui a nossa tabela. Observe que a tabela ficou um pouco realmente comprida aqui. Na verdade, eu queria até colocar todas as informações aqui em referente a Ana, Bia e Carol, as amigas aqui, mas não deu, né? Então, eu botei aqui, ó, a mais nova, a do meio e a mais velha. Então, isso aqui seria uma das informações em relação a elas. Outra informação é o animal de estimação. Nós temos aqui, ó, o gato, o cachorro e o peixe. E nós temos aqui também embaixo, eu coloquei aqui embaixo, as profissões, ó, médica, enfermeira e professora. Cada uma, Ana, Bia e Carol. Beleza. Então, vamos aqui analisar a primeira informação, que diz assim, ó, a mais nova é professora. A mais nova, ou seja, essa aqui, ó, que é a menor, eu vou colocar aqui um retângulo, é a professora, que eu vou colocar aqui um retângulo, para me saber que a mais nova é a professora aqui.
A Ana adora seu cachorro, então eu já sei que a Ana tem o cachorro. Então, ó, tá aqui a Ana e tá aqui o cachorro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o nosso Nike aqui, né? O nosso símbolo da Nike para poder lembrar que a Ana tem um cachorro. Se a Ana tem um cachorro, então a Ana não tem o gato. A Ana não tem o peixe também aqui. Ok. Então, vamos aqui para mais uma informação. A enfermeira é a dona do gato. A enfermeira é a dona do gato. Então, vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui embaixo a enfermeira. Vou botar essa simbologia aqui, ó. A enfermeira, ela é a dona do gato. O que mais? Nós temos a Carol não é a médica. A Carol aqui, ó. A Carol não é a médica, então posso colocar assim. Carol não é a médica. A médica está aqui, então a Carol está aqui, então não é a médica. Bia é a mais velha. A Bia aqui é a mais velha, então eu vou colocar assim, ó. A Bia é a mais velha. Se a Bia é a mais velha, então quer dizer que a Bia não é a do meio, quer dizer que a Bia não é a menor aqui. E se a Bia não é a menor, eu sei que a menor é o quê? Professora, tá vendo? O símbolo que eu utilizei foi o retângulo, o símbolo que eu utilizei foi o retângulo aqui, então, ó, a quem é menor é a professora. Eu sei que a Bia, ela não é a menor, porque ela é a mais velha, automaticamente por não ser a menor, eu sei que ela também não é a professora. Então, eu sei que a Bia aqui não é a professora, já sei que ela não é professora. E aqui embaixo nós temos que a médica não é a mais velha. Se a médica não é a mais velha, e a mais velha é a Bia, então eu já sei que a Bia não é médica. Então tá aqui, a Bia não é a médica. Bom, se a Bia não é a médica e a Bia não é professora, sobrou só uma. A Bia só pode ser a enfermeira. Só que a enfermeira, observa só, a enfermeira que eu botei dessa forma aqui, é a que gosta de gato. Então a Bia aqui, ó, em cima, ela é a que gosta de gato. E nessa informação eu já consigo descobrir quem é que gosta do peixe. Porque a Ana gosta aqui do cachorro, a Bia gosta do gato, sobra aqui a Carol gosta do peixe aqui, e eu já posso colocar os xizinhos aqui. E aí a gente pode até voltar aqui na leitura para ver se a gente consegue matar mais alguma coisa. Então observa aqui, ó, no nosso quadro que eu tenho que a Bia não é médica e a Carol não é médica, sobra então que a Ana é que é a médica. Só que eu quero que eu sei sobre a médica aqui, né? Temos aqui, ó, que a Ana é médica, nós temos aqui, ó, aqui em cima, que a Carol não é médica, beleza, eu já sabia que a Carol não era médica, e nós temos que a médica não é a mais velha. Se a médica não é a mais velha aqui, então ela pode ser a do meio ou a menor. Só que a menor, observa só, que a menor aqui é a professora. Logo, a Ana tem que ser a que está do meio. Tá? A Ana aqui é a que está no meio. Então, se a Ana é a do meio e a Bia é a mais velha, quem é a mais nova? É a Carol. E aí eu posso colocar um X no restante dos quadradinhos aqui. Então, eu já consigo descobrir até, inclusive, qual é a profissão da Carol, né? Ó, se eu tenho que a Ana é médica e a Bia é enfermeira, sobra que a Carol é professora aqui. E aí a gente consegue montar toda a nossa tabelinha aqui. Professor, é uma questão difícil? É uma questão difícil, com certeza. Se cair na prova, isso é uma questão que você vai demorar um pouquinho de tempo. Só você observar aí o tempo que eu levei para fazer essa questão aqui. Para montar essa tabelinha aqui, né? Agora a gente vai ler as opções para poder saber qual é o item correto. Olha só aqui, ó. Ana é a enfermeira. Então, vamos lá. Ana é enfermeira. Vamos observar aqui, ó. Ana é enfermeira? Não, a Ana, ela é médica aqui, ó. A Ana é médica, então esse item A aqui é um item falso. No item B tem Bia é a dona do peixe. Vamos ver se a Bia é dona do peixe mesmo. Aqui, ó. A Bia, onde é que está o peixe? Está aqui, ó. Não é dona do peixe. A Bia, ela é dona do gato aqui, ó. Então, tá errado também o item B de bola aqui, ó. É falso. O item C, Carol é a mais velha. Carol aqui, ela é a mais velha? Não, tá aqui embaixo, né? Não, tá aqui. Carol é a mais velha? Não, Carol é a menor. Carol é a menor, então esse aqui também é falso. E o item D tem Bia é dona do gato. A Bia é dona do gato, vamos ver, a Bia é dona do gato, perfeito. O item D de dado é o item correto dessa questão aqui. Vamos aí para a questão de número 5. A negação da proposição. Então, a gente está diante aqui, ó, de uma negação, e eu conheço a negação dos conectivos, e aqui tem assim, ó, à noite todos os homens dormem. Observe que todos aqui é um quantificador universal, o que é que ele está pedindo? A negação. Está corretamente indicada na seguinte opção. Bom, se eu tenho um quantificador universal que dá uma ideia de quantidade total, né, que no caso é todos aqui, ou qualquer também, então, para mim poder negar isso daqui, ó, observe que eu botei, então, o quantificador todo com o seu predicado.
para eu poder negar isso aqui, que é que eu vou colocar um quantificador existencial e negar o predicado aqui. Isso eu posso fazer porque esse quantificador dá a ideia de quantidade, né? A quantidade total das coisas. Porque existe o quantificador nenhum, você não pode confundir o quantificador nenhum. O quantificador nenhum dá a ideia de ausência de quantidade. E aí, se eu quiser negar ele, o que é que eu vou fazer? Vou continuar colocando o quantificador existencial, porém eu vou manter o predicado aqui. Não esquece dessa diferença aqui. Como ele te deu todos aqui, ó, todos é um quantificador universal que dá a ideia de quantidade. Então eu vou ter que negar o predicado aqui, ó. Mas a primeira análise que você precisa fazer nos itens é: se eu tenho um quantificador universal, nas opções não pode ter quantificador universal. Observe então que no item A ele tem aqui, ó, existe pelo menos um. Isso aqui é um quantificador existencial, então o item A pode ser o item correto. Observe que no item D tem o nenhum, ó. O nenhum é um quantificador universal. O todos, quantificador universal. E o nenhum, quantificador universal. Só sobra então aqui, ó, o item A. Só em você fazer a análise em relação ao quantificador aqui, se é universal ou não. Mas observe que no item A realmente é o item correto, ó. Existe pelo menos um homem que não dorme. Isso aqui é o quê? É a negação do predicado, pois o predicado aqui é dorme. Então, observe, ó, todos os homens dormem. Quem é o predicado? Dorme. Aqui, ó, não dorme é a negação do predicado, que está exatamente como está aqui. Então, o item A de aprovação é, de fato, o item correto dessa questão. Vamos aí para a questão de número 6. Se a declaração todo, olha só, quantificador universal, beleza, vamos lá. Todo professor é estudioso. Isso aqui são duas categorias, então isso aqui é uma proposição categórica. For verdadeira, então eu estou diante aqui de uma premissa, né? Isso aqui já é verdadeiro, ele já está te dizendo que isso aqui é verdadeiro. Então, a alternativa que corresponde a uma argumentação lógica, ou seja, eu quero encontrar uma conclusão que seja verdadeira. Ou seja, esses itens aqui eu tenho que marcar aquele que for necessariamente verdadeiro. Se eu estou diante de uma proposição categórica, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui a representação em círculos, né? Ó, vou colocar o primeiro círculo aqui para representar o professor e o círculo de vermelho, que vai ser o círculo maior aqui, eu vou colocar para representar quem? O estudioso. Então, esse aqui, ó, vai ser o nosso professor. Está dizendo que todo professor ele é estudioso aqui, ó. Você que está me assistindo, que é professor, você é estudioso. Por quê? Se você é professor, você é estudioso. Qualquer que seja o pontinho dentro desse círculo preto aqui, vai estar dentro do círculo aqui, que é o vermelho, que é o do estudioso. Beleza, conforme essa figura aqui, eu vou analisar cada um desses itens aqui. No item A, nós temos assim: Paulo é estudioso. Bom, se o Paulo é estudioso, ele está dentro do círculo vermelho. Ele está dizendo, então é professor. Se o Paulo é estudioso, necessariamente ele é professor? Não, por quê? Porque o Paulo pode estar aqui, ó. Esse pontinho aqui pode ser o Paulo, e o Paulo ele é estudioso, pois está dentro do círculo vermelho. Mas observa que esse pontinho não está dentro do círculo preto. Qual é a conclusão? A conclusão é que esse item A aqui não é necessariamente verdadeiro, então eu vou colocar falso aqui. No item B tem João não é professor, então o João não está dentro do círculo preto. Então, não é estudioso, não necessariamente. O João pode ser esse pontinho aqui agora. O João não está dentro do círculo preto, ou seja, ele não é professor, que é essa primeira informação aqui, mas ele é estudioso. Aqui está dizendo que ele não vai ser estudioso, está errado também, que pode ser que ele seja uma pessoa estudiosa. Pode ser que não, mas pode ser que sim, por isso que o item B não é um item completamente verdadeiro. O item C tem assim, ó, todo estudioso é professor. De novo não, ó, tá aqui, ó. Aqui não é o Paulo, ó, o Paulo é estudioso e não é professor. Ó, o João aqui, ó, o João é estudioso e não é professor. Então, se eu digo que todo estudioso é professor, isso também é uma falsidade aqui. Então, já sei que o item correto vai ser o item D e vamos apenas entender ele aqui, ó. César não é estudioso. Se o César não é estudioso, então ele não está dentro do círculo vermelho. Ele pode estar aqui fora, ó. O César está aqui, ó. Então, não é professor. De fato, né? Se ele está aqui fora, ele está fora do círculo vermelho, automaticamente ele não tem como estar dentro do círculo preto. Logo, esse item D aqui, de fato, é o item correto dessa questão. Vamos então aí para a questão de número 7. Considere verdadeiras as proposições a seguir. Então, esse aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. São proposições verdadeiras e aqui tem dizendo assim, ó, assinale a alternativa que apresenta uma conclusão. Então, eu estou diante aqui de uma lógica de argumentação. Então, tudo isso aqui são premissas. Qual é a primeira análise mais fria que eu faria? Observaria as proposições.
Aqui eu tenho todo quantificador universal, todo quantificador universal. Existem quantificador existencial. Eu estou diante aqui de proposições categóricas. Eu não tenho aqueles conectivos, o que tornaria a questão mais difícil aqui. E no item 4 eu tenho aqui, ó, Tibúrcio é matemático, é uma proposição simples aqui, beleza? E todas essas proposições são verdadeiras. Mas como eu estou diante de proposições categóricas, o que é que eu vou fazer? Eu vou representá-los por meios de diagramas. Na primeira eu tenho todo matemático gosta de frutas. Vou desenhar aqui ó, o círculo dos matemáticos. Vou desenhar os círculos aqui do pessoal de frutas, né? Das frutas que gostam de frutas maior. Por que eu desenhei dessa forma? Porque os matemáticos aqui tem que estar dentro do pessoal que gosta de fruta aqui. Então aqui vai ser o que é matemático e aqui o de fora, que é o de vermelho, vai ser quem gosta de frutas. Aí eu vou ler aqui o item 2 e o item 3 ao mesmo tempo, porque eu tenho informação do engenheiro aqui, eu tenho informação do engenheiro aqui também. Eu preciso casar essas duas informações quando eu for representar aqui. Então eu vou representar aqui de azul o nosso engenheiro. Vamos lá. Todo engenheiro gosta de frutas também. Então eu vou ter que desenhar o círculo do engenheiro dentro do círculo vermelho, que é o de frutas. Porém, observe que existem matemáticos que também são engenheiros. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar o círculo do engenheiro assim. E observa, olha só, observa, vou colocar aqui de azul. Aqui é o engenheiro, ó. Observa só o seguinte. Um pontinho que eu colocar aqui dentro, ó, vai estar tanto no da matemática, dos matemáticos, como do engenheiro. Ou seja, existe aqui, ó, aqui dentro existe alguns matemáticos que são engenheiros, que é por isso que eu desenhei dessa maneira aqui. Eu tenho que ter uma interseção entre o matemático e o engenheiro. Porém, eu tenho que fazer essa interseção dentro do círculo da fruta, porque tanto todo matemático gosta de fruta, como todo engenheiro também gosta de fruta aqui. Por isso que eu desenhei dessa maneira. E só o fato de você conseguir desenhar dessa maneira aqui, você mata a questão. Quer ver? Aqui diz aqui, ó, Tibúrcio é matemático. Se o Tibúrcio é matemático, ou o Tibúrcio está aqui, ó, porque aqui está dentro do círculo da matemática, ou o Tibúrcio está aqui. Então, observe que eu tenho duas opções para botar o Tibúrcio. Ou ele vai ser matemático e engenheiro ao mesmo tempo, que é o caso que ele vai estar aqui dentro dessa interseção, ou o Tibúrcio vai ser só matemático e não vai ser engenheiro aqui. Então, com base nisso aqui, a gente tem que analisar essas opções e a opção tem que ser necessariamente verdadeira. Observa só aqui no item A, ó. Tibúrcio gosta de frutas. Se o Tibúrcio estiver aqui ou aqui, não importa o lugar que ele esteja. Por quê? Porque ele vai estar sempre dentro do círculo vermelho, que é gostar de frutas. Então, de fato, o item A é um item correto. Então, já matei a questão no item A. O item B tem assim, ó, Tibúrcio não gosta de frutas. Que não faz sentido, né? Se o item A é o item correto e ele diz que gosta de frutas, dizer que não gosta de fruta está errado. No item C tem Tibúrcio é engenheiro. Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque o Tibúrcio pode estar aqui, ó. E estando aqui, ele não vai estar dentro do círculo azul, que é o do engenheiro aqui. E aqui no item D é o contrário, ó. Tibúrcio não é engenheiro. Não necessariamente, ele pode estar aqui, ó, o Tibúrcio. E estando aqui, ele pode ser, além de matemático, também engenheiro. E aqui no item E, nós temos assim, Tibúrcio é matemático e engenheiro. Não necessariamente, porque ele pode estar aqui. E estando aqui, ele só seria matemático e não seria os dois ao mesmo tempo. Então, a única informação em que eu posso cravar aqui com certeza é que Tibúrcio gosta de frutas. Independentemente se o Tibúrcio é engenheiro ou não. Eu só sei que ele é matemático e todo matemático gosta aqui de frutas. Portanto, o item correto, de fato, é o item A. Vamos aí para a questão de número 8. Mais uma questão aqui envolvendo aqui lógica de argumentação. Observa só, as premissas, se eu sei que são premissas, são verdadeiras. E ele até reforça aqui, ó, as premissas a seguir são verdadeiras. Então, aqui eu já boto V, V e V. Então, o que eu estiver lendo aqui tem que ser verdadeiro. Ou seja, essa proposição aqui do se e do então tem que ser verdadeiro. E aí você precisa ter a tabela do se então na cabeça, né? Você precisa ter também a tabela do i na cabeça, a tabela do ou na cabeça. Todos os conectivos você precisa ter a tabela verdade na cabeça aí. E eu já mostrei aqui o que é que você precisa memorizar nessas questões lá na minha última aula, que foi a aula 10. Aqui no canal, se você for lá na aula 10, você vai ver como é que você faz para memorizar todas essas tabelas aqui. Então vamos lá. Após analisá-las, marque a alternativa que tem um argumento válido. O que é um argumento válido? É quando a conclusão ela é verdadeira. Então essas opções aqui tem que ter uma que é necessariamente verdadeira.
Se não for necessariamente verdadeiro, a gente já vai colocar como sendo falso, então não vai ser um argumento válido. Observe que nós temos aqui o conectivo se, então. Nós temos aqui no item 2, ó, conectivo se, então. Mas no conectivo 3 nós temos assistente social é conhecedor das leis. Isso aqui é uma proposição simples. E a gente sabe pela dica 1, lá da minha aula 10, que quando tiver proposição simples, você começa por ela. Por quê? Porque essa proposição eu já sei que é verdadeira. Por que eu sei que ela é verdadeira? Porque aqui ó, é uma premissa, e toda premissa é verdadeira. Então isso aqui já é uma proposição verdadeira. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou atrás aqui das minhas outras proposições, onde tem falando sobre assistente. Então observe que no 2 tem falando sobre o assistente social, tá vendo aqui, ó, assistente social. E ele tem dizendo assim, ó, assistente social não é conhecedor das leis. Então não é conhecedor das leis. Bom, aqui eu digo que assistente social é conhecedor das leis, é verdadeiro. Aqui está dizendo que assistente social não é conhecedor das leis. Então isso aqui é falso, porque ele ser conhecedor das leis é verdadeiro aqui. E ele não ser conhecedor das leis vai ser automaticamente falso. Então, estou diante aqui do conectivo se então. O que é que você precisa saber do se então na tabela? Ó? O se então só será falso se... Por que eu memorizo o do se então só será falso? Porque só tem um caso. Ó. Se eu tenho um P que implica em que, só será falso em qual condição? Se a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Que é o caso da nossa Vera Fischer, aqui, ó, que é a Vera Fischer. Então, se não tiver nesse caso da Vera Fischer, ele vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Eu quero que seja verdadeiro. Então, eu não quero cair no caso da Vera Fischer. Então, como eu sei que essa minha segunda proposição aqui que eu coloquei é falsa, observe aqui, ó, a segunda proposição é falsa, eu não posso ter que a minha primeira proposição aqui seja uma proposição verdadeira. Porque se ela for verdadeira, vai cair aonde? Ó, no Vera Fischer. Eu não posso ter o Vera Fischer, porque essa proposição inteirinha aqui é uma premissa e ela é verdadeira. Então, para que ela não caia numa premissa, numa proposição que seja falsa, eu vou ter que colocar aqui essa proposição, que essa primeira proposição, ela é uma proposição também falsa. E aí eu não vou mais cair no caso da Vera Fischer aqui. Beleza, então o que é que eu sei que é falso? Ó, a população não estuda. Se a população não estuda é falso, aqui em cima onde tem a população estuda, vai ser então o quê? Uma proposição, vou até colocar de verde, verdadeira. Então isso aqui necessariamente é uma proposição verdadeira. Bom, se eu sei que a minha primeira proposição é verdadeira, eu estou de novo no se então, o que é que eu preciso saber? Que ela vai ser falsa no se então, no caso da Vera Fischer. A primeira é verdadeira, aqui ó, a primeira é verdadeira. Então eu não posso ter que a minha segunda proposição seja falsa, porque se ela for falsa, o que é que eu vou ter? Eu vou ter de novo o caso da Vera Fischer, porque aqui de novo é a condicional, é o se então. Então eu não posso colocar falso aqui, o que é que eu vou colocar? Necessariamente eu vou colocar isso aqui como sendo verdadeiro. Então o que é que eu sei aqui? Ó? A população estuda, é verdadeiro. Fazemos boas escolhas, é verdadeiro. Assistente social é conhecedor das leis, também é verdadeiro. Vamos analisar aqui as proposições no item A. A população não estuda. Bom, a população estuda é verdadeiro. Como ele colocou que não estuda, isso aqui é falso. Logo, isso aqui não é um argumento válido. No item B nós temos o quê? Assistente social não é conhecedor das leis. Bom, assistente social é conhecedor das leis, é verdadeiro. Então isso aqui é falso. Fazemos boas escolhas. Olha só, fazemos boas escolhas é verdadeiro. Então, de fato, isso aqui é verdadeiro. Se isso aqui é verdadeiro, então é uma conclusão válida. Então, nós estamos diante de um argumento válido. Então, esse item C já é o item correto aqui, né? Fizemos aqui uma boa escolha em colocar o item C como sendo o item correto aqui, ó. Fazemos boas escolhas quando marcamos o item correto de uma questão. Aqui no item D nós temos aqui, ó, a população não estuda. Eu sei que a população estuda, tá vendo aqui ó, em cima? A população estuda é verdadeiro. Ele está dizendo que não estuda. Então, essa proposição aqui é falsa. E eu estou diante de qual conectivo? Conectivo E. E o conectivo E só será verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Aqui eu tenho a primeira sendo falsa, então já sei que o resto aqui vai dar falso. E o item é, assistente social é conhecedor das leis. Beleza, ó, assistente social é conhecedor das leis. Isso aqui é verdadeiro. Porém, eu estou diante aqui do conectivo E. E essa segunda proposição aqui, observa só, ó, não fazemos boas escolhas. Isso aqui é falso, por quê?
Fazemos boas escolhas é uma proposição verdadeira. Então, isso aqui eu já sei que vai ser falso. Como eu estou no conectivo E, isso vai ser automaticamente falso, porque só será verdadeiro no conectivo E se ambas as proposições envolvidas forem verdadeiras. Então, isso aqui é falso. Logo, o único item correto dessa questão aqui é o item C de casa. Vamos aí para a questão de número 9. Considere a seguinte proposição: se Maria é advogada, então Joana é engenheira ou médica. Aqui nós estamos diante da condicional. Então já sei que isso aqui é a condicional, mas observa só o que é que ele botou. Ele botou na minha primeira proposição uma proposição simples, que é o caso aqui, ó, Maria é advogada, vou chamar de P, vou colocar o P aqui, ó, antes da seta. Depois do então, vemos aqui uma proposição que a gente chama de proposição composta. Por que ela é composta? Porque eu tenho aqui, ó, Joana é engenheira, vou chamar de que. Temos aqui o conectivo ou, vou chamar aqui, ó, do Vzinho, né, que é o conectivo ou. É médica, que no caso seria a proposição R. Então quer dizer que a proposição P está implicando aqui na proposição composta Q ou R. Então nós estamos diante dessa simbologia aqui, ó, P implica em P ou R. O que é que ele quer aqui na questão? A proposição acima se equivale logicamente. A proposição se equivale, então ele está pedindo a equivalência da proposição. E para a gente encontrar a equivalência, nós temos aqui duas formas de fazer isso. Seria a contrapositiva, que seria então negar a segunda proposição. Quem é a minha segunda proposição? É o que vem depois da seta. Então eu teria que negar isso aqui, ó. Como é que faz para negar o conectivo ou? Para negar o conectivo ou, eu uso a lei de Morgan, que é negar as duas proposições, que no caso é negar que, trocar o conectivo ou pelo conectivo e negar a proposição R aqui. Vou manter aqui o meu conectivo do se então. O que é que eu fiz? Eu só neguei aqui, ó, a segunda proposição. Agora eu vou negar a primeira, que no caso aqui é P, vou negar a primeira proposição. Então, eu utilizei o que aqui? Eu utilizei a ideia da contrapositiva. Eu neguei primeiro a segunda parte, que seria então isso aqui, ó, colocando conectivo E neguei depois a primeira parte aqui, colocando a negação de P. E a outra maneira seria você utilizar então o Neymar. Então, temos aqui, ó, Neymar. Quando é que a gente utiliza o Neymar? Para negar a primeira. Quem é a primeira? É esse aqui, ó, P. Vou manter então a primeira proposição. Coloco o conectivo ou aqui, ó, conectivo ou, e depois eu vou colocar o quê? Manter essa proposição inteira, que é a segunda proposição. Vou manter a segunda proposição, que seria então P ou R aqui. Então, eu posso ter ou a primeira situação ou a segunda. Ou seja, na primeira situação vai aparecer dois ous aqui. Vamos ver aqui se tem alguma proposição que aparece o ou. Na primeira é o se. Na segunda também é o se. O item C também é se e o item D também é se, tá? Pode ser tudo contrapositivo aí, não tem problema. No item E tem o quê? Tem um conectivo mais aqui. O mais, quando tem essa ideia de adversativa, é uma ideia do E. Observe que não aparece o conectivo E aqui sem aparecer o conectivo se então. Aparece o E aqui, mas está no se então. Como no item E não está no se então e apareceu esse E aqui, esse item está falso, que já não pode ser ele. Então observe aqui, pela minha primeira análise, que ele não colocou na forma do Neymar aqui. Então a gente não vai olhar para esse, a gente vai olhar para esse daqui, ó. A gente vai ter primeiro a negação da minha segunda proposição aqui, que é o que? A negação de Q e a negação de R. Quem é o Q, professor? O Q é João é engenheira. Então eu tenho que encontrar aqui de início que Joana não é engenheira. Então observe que no item A tem Maria não é advogada. Quem é Maria aqui nas minhas proposições? É a proposição P. Bom, Maria é advogada, é a proposição P. Ele botou Maria não é advogada, é a negação de P. Eu tenho que negar P? Tenho, só que só depois do então. Ele colocou aqui, ó, logo no início, depois do se. Então esse item aqui já é um item incorreto porque não está na forma da contrapositiva. Então já vou eliminar. Aqui no item B, do mesmo jeito, ó, Maria não é advogada. Do mesmo jeito eu vou marcar aqui que o item B não pode ser também um item correto. Aqui no item C tem se Joana não é engenheira. Bom, se Joana não é engenheira. Bom, Joana é engenheira é a proposição que. É a proposição que. Eu tenho que colocar a negação de que. Beleza, Joana não é engenheira. Nem médica, ou seja, lembra que o nem aqui, ele nada mais é do que o E mais o não. Eu tenho um conectivo, então, E aqui, ó, dentro do nem. Eu tenho que ter o conectivo E? Tenho, ó, conectivo E mais o não.
E ele está negando também quem? Está negando aqui que é médica. Ó. Então, observe que se Joana não é engenheira nem médica, então, o que é que nós temos depois do então? Maria não é advogada. Bom, Maria é advogada é a proposição P. Ele botou Maria não é advogada, é a negação da proposição P. Então, o item C, de fato, já é o item correto dessa questão aqui. E o item D, nós temos que se Joana é engenheira ou médica, olha só, ele colocou o conectivo ou, era para ter colocado conectivo e aqui. Por isso que o item D já é um item que nasceu errado aqui. Vamos então para a nossa questão aí de número 10. Assinale a alternativa que apresenta uma frase que é equivalente a esta. Então, equivalente é uma proposição equivalente, vamos lá. Se a Estátua da Liberdade não fica em Nova Orleans, então as muralhas ficam na China. Então, eu tenho aqui apenas proposições simples envolvidas aqui pelo meu conectivo sim. Então, eu tenho a minha proposição P simples aqui, ó, e as muralhas ficam na China, é minha proposição Q, e o conectivo é o do si, então. Isso é a primeira análise que você faz, uma análise mais fria. Então, eu estou diante aqui da minha condicional, e a condicional, para você encontrar a equivalente, o que é que você precisa fazer? Duas possíveis formas. Quais são as duas possíveis formas? A contrapositiva, a negação da segunda proposição, negação de Q, implica a negação de P. E a segunda forma de você fazer é a do Neymar. Neymar nega a primeira proposição, coloca o conectivo ou e permanece, ou seja, mantém ali a proposição que. Neymar aqui, ó, nega e mantém e coloca o conectivo ou aqui. Vamos ver qual foi que a banca utilizou aqui. No item A nós temos o se e o então aqui. Então pode ser o item A? Pode ser que ele esteja usando então aqui a contrapositiva. No item B nós temos o conectivo ou aqui. O conectivo ou pode aparecer? Pode. Se for aqui na lei do Neymar pode aparecer, então o item B pode ser um item correto. No item C tem o se então. Pode aparecer o se então aqui? Pode aparecer o se então pela contrapositiva. Então pode ser o item C. Então a gente não está tendo sorte aqui em eliminar. Opa, não, peraí, o item D, ó, tem o conectivo E. E o conectivo E não vai aparecer aqui quando eu estiver falando de equivalência. O conectivo E só aparece quando eu estiver falando de negação. Você não pode confundir negação com equivalência aqui. Então, beleza, temos aqui o item A, B ou C para analisar. No item A é na forma da condicional. Se está na forma da condicional, ele está nessa forma aqui, ó, que é da contrapositiva. Então, eu tenho que encontrar a negação de quê? Quem é a negação de quê? Bom, o meu que aqui que eu chamei é as muralhas ficam na China. Então, é para aparecer aqui, ó, se as muralhas não ficam na China. Vamos ver o que ele botou? Se a Estátua da Liberdade fica... Opa, tá errado. Tinha que aparecer se as muralhas não ficam na China. Então, esse aqui tá totalmente errado. Então, não é esse item aqui, que é o item falso. No item B, nós temos a Estátua da Liberdade fica em Nova Orleans ou. Então, ele está utilizando o ou aqui, ó. Está utilizando possivelmente a segunda forma, que seria do Neymar. Então, o que é que eu tenho que encontrar? A negação de P. Mas quem é P? P é que a Estátua da Liberdade não fica em Nova Orleans. Aqui no item B tem que ficar o quê? A Estátua da Liberdade fica. Observe que aqui, ó, não fica e aqui ele botou fica. Então, esse fica aqui é de fato a negação de P. Então, esse aqui eu já sei que é a negação de P. Então, até agora está aqui, ó, bem direitinho, ó. Negação de P. Tem um conectivo ou, Vamos ver se ele manteve a proposição que é as muralhas ficam na China. Vamos ver. As muralhas ficam na China. Ou, beleza, ele botou aqui, ó, a proposição que. Então, a negação de P ou a permanência da proposição que. Esse é o item que a gente vai marcar, o item B de bola. E o item C ele botou aqui na condicional. Então, ele não está utilizando a lei do Neymar aqui. Se ele não está utilizando a lei do Neymar, então ele está utilizando a contrapositiva. E para isso, ele precisa negar o quê? As muralhas ficam na China, tem que ficar que as muralhas não ficam na China. No item C ele botou se as muralhas ficam na China, então ele não negou, então esse aqui de fato é um item incorreto. Não vou marcar o item C, até porque eu já vou marcar aqui o item correto da questão, que é o nosso item B de bola. Bom pessoal, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve também no nosso canal e não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotemamatemática. A gente se vê na próxima, valeu!